Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para você inscrever no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 30 e no versículo 31, aonde a Bíblia vai nos dizer: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voarão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos estar meditando, meus amados, nessa palavra. Isaías ele está dizendo aqui que até os jovens se cansam. Amados, Jeremias 17,5 diz que maldito é o homem que confia no homem, cujas forças estão em seus próprios braços. O apóstolo Paulo, meus amados, ele aprendeu que o segredo da vitória está em confiar no Senhor. Quando ele vai falar ali sobre a armadura de Deus, em Efésios 6,10, ele vai dizer: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos fortalecer no Senhor e no poder de Deus. E isso acontece quando nós começamos a meditar na palavra, quando nós entendemos que por nós mesmos nós não temos capacidade e nós precisamos da direção do Espírito Santo, entregamos o controle na direção do Espírito Santo de Deus. Meus amados, nós vamos ver o sobrenatural acontecer. Quando ele está dizendo aqui que até os jovens ficam exaustos, meus amados, é porque não adianta nós lutarmos com as nossas próprias forças. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do favor de Deus. O apóstolo Paulo ali, em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 9 ali, ele vai clamar a Deus para que livre ele do espinho da carne, e Deus vai responder que a graça dele é suficiente. E o apóstolo Paulo compreende que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza, porque quando nós firmamos em nossas próprias forças, certamente nós vamos cair. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que parecem reto aos nossos olhos, mas o final desse caminho nos levará à morte. Só há um caminho da vida, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Jesus disse ali em João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deixando claro que para nós chegarmos diante de Deus, nós precisamos dele, nós precisamos da graça, nós precisamos do perdão. Porque quando nós somos perdoados, nós somos justificados e as nossas orações são atendidas. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas quando nós recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, essa separação cai por terra e nós somos reconciliados com Deus. O que nos dá, meus amados, direito pela fé em Cristo de nos aproximarmos da presença do Senhor. Hebreus 4:16 vai dizer que nós podemos se achegar com confiança diante do Senhor, porque Jesus Cristo pagou pelo meu e pelos seus pecados, né? E ele vai dizer no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O salmista diz ali no Salmos 37, no versículo 5, é um texto bem conhecido, onde a Bíblia vai nos dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Meus amados, é necessário entrega e confiança. Para confiar, é necessário que você venha esperar. E muitas vezes, meus amados, as pessoas querem as coisas para ontem, mas com Deus não funciona dessa maneira. Nós precisamos, meus amados, aprender a esperar. Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, vai dizer que há um tempo determinado por Deus para ele fazer todas as coisas. E nós, meus amados, devemos entrar no tempo de Deus e não no nosso. O Senhor sempre age na hora certa e no momento certo. E é aqueles que esperam no Senhor que têm as forças renovadas. Nos últimos dias, quando você vai falar de espera, está difícil, melhor dizendo, aquele que quer esperar no Senhor. Mas aqueles que ousam esperar no Senhor,
como diz aqui Isaías, terão as suas forças renovadas, serão fortalecidos no Senhor e no poder de Deus, verão o sobrenatural, verão o agir de Deus, as portas serão abertas para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que confiam em Deus, né? Diz ali Davi no Salmos 20, no versículo 7, uns confiam em carro, outros em cavalo, eu, porém, confiarei no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos nos posicionar como Josué se posicionou ali no capítulo 25, no capítulo 24, melhor dizendo, no versículo 15, aonde ele vai dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele decidiu servir a Deus, esperar no Senhor, espere no Senhor. A sua vitória vem de Cristo, a sua vitória, meus amados, vem da fé na palavra de Deus. Quando você coloca a sua confiança na palavra e permanece na palavra, o mal cai por terra e o sobrenatural acontece. Deus age, Deus é fiel com aquele que é fiel em sua palavra. Aqueles que firmam na palavra do Senhor, meus amados, esses estarão alicerçados sobre a rocha. A tempestade não vai derrubar a casa daqueles que estão firmados no Senhor. E continua dizendo ainda no versículo 31, além de ter as suas forças renovadas, vai dizer, voam alto como águia, porque a águia, ela voa por cima da tempestade. Aqui Isaías está dizendo que a tempestade não vai atingir você. Ela não vai paralisar você. Como Jesus dormia tranquilamente no barco ali, e a tempestade não pôde afundar o barco, porque ele estava no barco. E no momento ali que os discípulos acordaram Jesus, ele ordenou e houve bonança, da mesma maneira vai acontecer bonança na sua vida. Você vai voar por cima da tempestade, você vai olhar para a tempestade e não vai se preocupar, porque Deus está no controle, Deus está no comando. Quando você se fortalece no Senhor, meus amados, você descansa, você não é afetado, porque você sabe que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Você vai voar por cima da tempestade. A tempestade, ela não vai atingir você, porque você está alicerçado sobre a rocha, você está alicerçado sobre Cristo. E continua dizendo, ó, corre e não ficam exaustos, porque, meus amados, a nossa força vem do Senhor. Nós nos fortalecemos em Deus e no poder de Deus. Quando você firma em si mesmo, você desanima, fica exausto e cai. Mas quando você firma em Cristo Jesus, meus amados, você não vai ser abalado. A Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia está dizendo que se você permanecer em Cristo, você vai permanecer para sempre. Você não vai perecer, porque Jesus Cristo está com você. Você não está só. Jesus Cristo fez de mim e fez de você mais que vencedores nessa terra. Nós não ficamos exaustos. Nós perseveramos na fé, porque nós estamos firmados na graça. A nossa força vem do Senhor. Nós somos direcionados pelo Espírito, fortalecidos no poder do Espírito Santo de Deus. E para finalizar o versículo, ele vai dizer, ó, andam e não se cansam. Porque, meus amados, nós estamos andando na luz da palavra de Deus. Como diz ali o salmista no Salmo 119, no versículo 105, onde ele vai declarar que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós somos iluminados, nós andamos e não ficamos cansados, porque nós andamos sobre a palavra. Quando você anda sobre a palavra de Deus, meus amados, você tem a provisão de Deus. Deus dá a garantia para você através da palavra. Ele diz ali em João 17, no versículo 17, que só há uma verdade e a verdade é a palavra. Quando você firma na palavra, você vai andar e não vai ficar cansado, porque você vai ter resultado. Quando você firma na palavra, meus amados, o diabo não pode afetar você, porque a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus, meus amados, ela nos limpa. A palavra de Deus, meus amados,
ela nos dá a garantia da vitória, porque Deus diz ali em Isaías 55:11, após ele liberar a palavra não vai voltar vazia. Então ela não voltou vazia para mim e nem voltou vazia para você. A nossa vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouvirem e receberam essa mensagem, que todos sejam agora fortalecidos em Ti, na Sua graça e na força do Seu poder. Eu oro abençoando os ouvintes, seus familiares, que o Senhor venha derramar graça, favor, Pai. Que o Senhor manifeste agora o Teu poder, que haja cura, libertação, que haja o renovo, Pai, que haja transformação, que haja agora, Pai, o fortalecimento em Ti na força do Teu poder. Nós repreendemos todo o ataque do mal e declaramos a vitória nossa em nome de Jesus. Amém.